Boa, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass do VoiFR. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender como que a gente faz as mudanças de radiais menores que 90 graus, porém afastando-se da estação, na função from. A principal diferença aqui, pessoal, é que quando a gente está afastando da estação VOR, a nossa radial e o nosso curso são idênticos, tá? Então a gente coloca ambos aí na parte superior do nosso instrumento. Então, assim como a gente fez nos nossos outros vídeos de aproximação da estação VOR, das mudanças menores e maiores também que 90 graus aproximando-se da estação, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar qual radial que a gente está afastando ou qual radial que a gente está cruzando. E para isso a gente vai centralizar o nosso CDI, tá? Através do nosso OBS, na função from, ou seja, com o triângulo voltado para baixo. E aí na parte superior do instrumento a gente vai verificar qual radial que a gente está afastando e consequentemente também qual o curso que a gente está afastando, tá bom? Então vamos lá, vamos centralizar o CDI. Então, nós centralizamos o nosso CDI na função from, tá? Com o triângulo apontando para baixo, ele realmente concordou com isso. Então, a primeira coisa que a gente verifica lá na parte superior do instrumento é a nossa radial que a gente está afastando. Nesse caso aqui, nós estamos afastando-se pela radial 270, tá? E o curso também é o 270. Então, sempre que a gente estiver afastando da estação, nós vamos aí afastar com a mesma radial e o mesmo curso, tá bom? Na parte superior do instrumento. Essa é a diferença básica nas trocas aí de radiais afastando-se da estação. Então, vamos supor aqui, pessoal, que o controlador nos solicite afastar pela radial 300. O que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, a gente vai pegar a radial desejada e colocar também na parte superior do instrumento. E aí a gente vai verificar também se o nosso triângulo vai concordar com isso, que vai ser uma troca menor que 90 graus. Para isso, ele vai ter que continuar apontando para baixo, tá bom? Se ele apontar para cima, apontar como to, né, na função to, isso significa que seria uma mudança maior que 90 graus. Então, vamos colocar lá a radial desejada 300. Então, nós colocamos aí a radial desejada na parte superior do instrumento. O nosso triângulo concordou, obviamente é uma mudança menor que 90 graus. Tá? Ele está apontando aí para a função from, quando a gente está afastando da estação, ele aponta para baixo. E o nosso CDI se deslocou para a direita. Pessoal, quando a gente fazia aquelas trocas, aquelas mudanças de radiais menores que 90 graus na função to, ou seja, aproximando-se da estação, era muito importante que a gente interceptasse a radial da forma mais rápida possível, né? Porque a gente não poderia correr o risco de não interceptar uma radial antes da gente bloquear a nossa estação de VOR, tá? Então era muito importante que a gente bloqueasse a radial de forma mais rápida possível, antes, obviamente, da gente bloquear a estação. Então a gente tomava uma proa de 90 graus. Aqui a gente não tem tanta essa urgência, porque a gente está afastando da estação, tá? Então nesse caso aqui a gente pode pegar uma proa menor do que 90 graus. Qual pro que a gente vai pegar? O próprio CDI está nos indicando, tá? Na cabeça do CDI ali, vai indicar mais ou menos uma pro para a gente pegar, para a gente interceptar a nossa radial desejada. Nesse caso aqui, pessoal, vamos pegar uma proa norte ali, tá? Está praticamente apontando ali para o 005, mas vamos pegar uma proa de 60 graus à nossa direita, que nesse caso aqui, em relação à nossa radial vai estar a 60 graus, mas em relação ao nosso giro direcional vai estar a 90 graus, tá? A proa norte está a 90 graus à nossa direita. Mas em relação à radial que a gente quer interceptar, ela vai estar aí aproximadamente a 60 graus, tá? Então vamos lá, curva direita, proa norte. Então chegamos aí na proa norte 360. Tudo que nós temos que fazer agora aqui, pessoal, é guardar a movimentação do nosso CDI, né? Que vai se movimentar da direita para a esquerda. E aí, quando ele começar a se movimentar da direita para a esquerda, a gente vai curvar, a gente vai dosar a curva para a nossa proa 300, que equivale à nossa radial e também equivale ao nosso curso, tá bom, pessoal? Então vamos aguardar. Então, o nosso CDI começou a se movimentar da direita para a esquerda, tá? Como a gente está bem afastado da estação, aproximadamente 15 milhas da estação, nós vamos deixar o CDI praticamente centralizar ali antes de fazer a curva para o 300, que é o nosso curso e também a nossa radial. Então, vamos aguardar um pouquinho, dentro de instantes a gente faz uma curva aí de 60 graus à nossa esquerda para a proa magnética 300. Então, nós fizemos curva à esquerda aí para a nossa proa magnética 300. E agora sim, nós estamos aí com o CDI centralizado, o triângulo apontando para baixo na função from. E na parte superior do instrumento nós temos aí a nossa radial, que é 300, que é idêntica ao nosso curso 300. Então, nós estamos afastando-se aí pela radial 300. Vamos para o próximo exemplo.
Nesse exemplo aqui, pessoal, nós estamos aí com o CDI centralizado, tá? Na função from, ou seja, com o triângulo apontando para baixo. Na parte superior do instrumento, nós podemos ver então a nossa radial e o nosso curso, que nesse caso aqui é 030. Sempre lembrando que quando a gente está afastando o nosso curso e nossa radial são idênticos, tá? E nesse caso aqui, pessoal, vamos supor que a gente queira voar na radial 360, tá? É uma mudança menor que 90 graus. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa radial desejada na parte superior do instrumento. Então, vamos lá. Colocamos a radial desejada na parte superior do instrumento, que a radial desejada é a 360. O nosso triângulo concordou com essa troca, tá? Então, realmente, é de fato uma mudança menor do que 90 graus. Se ele não tivesse concordado, seria uma mudança maior que 90 graus, tá? Então, o que aconteceu com o nosso CDI? Nosso CDI se deslocou para a esquerda, tá? E nesse caso, a parte superior do nosso CDI já indica a nossa proa de interceptação da nossa radial 360. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos curvar aí para a proa magnética 300. A proa magnética 300 no nosso giro direcional está a 90 graus à nossa esquerda. Porém, em relação à nossa radial desejada, ela está a 60 graus. Então, o que a gente tem que fazer? Curvar à esquerda na proa magnética 300. Vamos lá. Agora nós estamos aí na proa de interceptação de 300, tá? Então tudo que a gente tem que fazer agora é aguardar o movimento do CDI da esquerda para a direita e aí nós, uma vez iniciado o movimento do CDI da esquerda para a direita, a gente vai curvar à direita na proa magnética 360, que vai corresponder à nossa radial 360 e ao curso 360. Lembrando sempre que quanto mais próximo da estação nós estivermos, mais rapidamente o CDI vai se movimentar e quanto mais afastado, mais lentamente ele vai se afastar. Então a gente tem que ou se programar para se antecipar a curva dele, tá? Ao deslocamento dele, ou deixar ele entrar bastante ali, praticamente centralizar antes de fazer a nossa curva, tá bom? Então a gente tem que ter esse feeling. Então é só aguardar o movimento do CDI e a gente curva à direita na proa magnética 360. Então, o nosso CDI já está se movimentando da esquerda para a direita, tá? Nós temos aí aproximadamente 8 milhas, um pouco mais próximo do que do último exemplo. Então, daqui a pouco, em instantes, a gente curva à direita para a nossa proa magnética 360, que vai equivaler à nossa radial 360 e ao curso também 360. Vamos lá. Então, nós centralizamos o CDI na função from, na função de afastamento, com um triângulo apontado para baixo. Na parte superior do instrumento, nós temos ali a nossa radial e o nosso curso que nós estamos afastando, que é a radial 360 através do curso 360 também. Então, vamos ao último exemplo. Nesse último exemplo aqui, pessoal, nós estamos então aí com o nosso CDI centralizado na função from do nosso VOR, tá? Com um triângulo apontando para baixo. Na parte superior do instrumento, então, nós temos aí o nosso radial, a nossa radial é 090, junto com o nosso curso, que também é 090. Nesse caso aqui, pessoal, vamos supor que o controlador nos solicite a voar na radial 120. Então, tudo que a gente tem que fazer é colocar a radial 120, que é a nossa desejada, na parte superior do instrumento. Radial desejada colocada na parte superior do instrumento. O nosso triângulo concordou com a nossa mudança, é uma mudança menor que 90 graus. O nosso CDI se deslocou para a direita. Na parte superior do nosso CDI, então, nós temos aí aproximadamente uma proa de interceptação. Nesse caso aqui, a gente vai pegar a proa 180, que vai estar a 60 graus em relação à radial. A proa 180 no nosso giro direcional vai estar a 90 graus à nossa direita. Então, vamos lá, curva à direita, proa magnética 180. Então, chegamos aí na nossa proa de interceptação, a 180, que está a 60 graus em relação à nossa radial que a gente deseja voar, que é a 120, tá? Então, tudo que a gente tem que fazer agora é aguardar o deslocamento do CDI da direita para a esquerda, e uma vez o deslocamento iniciando, nós vamos curvar a nossa esquerda para a nossa proa magnética 120, que vai equivaler à nossa radial e nosso curso 120. Então, vamos aguardar. Então, o nosso deslocamento do nosso CDI começou. Vamos curvar à esquerda na proa magnética 120. Então é isso, pessoal. CDI centralizado mais uma vez na função from. Na parte superior do instrumento nós temos a nossa radial e o nosso curso que nós estamos afastando, que nesse caso aqui é o 120, que era o nosso desejado. Então essas foram as mudanças aí de radiais afastando-se da estação, menores que 90 graus. E no próximo vídeo a gente vai verificar como que a gente faz as trocas de radiais aí maiores que 90 graus na função from, também afastando da estação. Até a próxima.